2025, o ensino médio vai ter uma cara diferente. É quando começam a valer as novas regras do novo ensino médio, recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional. De forma geral, a lei original já previa uma nova organização de carga horária dos alunos e alterações no currículo. Mas a nova lei revê, por exemplo, o período destinado às disciplinas obrigatórias e o rol de matérias que entram nessa categoria. Os itinerários formativos continuam existindo. Eles são aquele conjunto de disciplinas para que os alunos aprofundem conhecimentos em áreas de interesse. Cada escola vai precisar oferecer no mínimo 2 itinerários. O caminho para chegar a esse novo ensino médio e as mudanças recentes são o tema deste episódio de estreia da 2ª temporada do podcast do Instituto Natura. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, e se você ouviu a primeira temporada, já sabe, o podcast traz conversas sobre e para a educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve quem estuda, debate e trabalha com educação, olhando para o que acontece no Brasil e construindo pontes e diálogos com outras partes da América Latina. A cada 15 dias, às quintas-feiras, você encontra episódios novos nos principais tocadores de áudio. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, governador de Pernambuco e participou ativamente dessa discussão no Congresso Nacional. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, por tirar um tempinho para conversar com a gente. É um prazer fazer essa conversa com o senhor. Olá, Davi. Prazer meu estar aí nesse bate-papo importante e interessante sobre educação no Brasil. Que ótimo. Eu queria começar aqui, deputado, ouvindo sobre a sua trajetória, né? O senhor já foi governador, já foi ministro da Educação, hoje atua muito fortemente nesse tema da educação no Congresso. Queria entender qual é a sua trajetória, como se criou essa relação com a educação. Eu comecei minha vida pública muito jovem, né? Eu fui deputado mais jovem do Brasil, deputado estadual com 20 anos de idade. Então, já tenho uma trajetória bem longa, né? Fui deputado estadual 2 vezes, secretário de Estado com 24 anos, numa área completamente diferente, secretário de Agricultura. Depois eu fui para a Câmara Federal, primeiro mandato quando eu tinha 28 anos, e com 32 eu voltei para Pernambuco para ser candidato a vice-governador do governo, do então candidato ao governo, depois governador, Jarbas Vasconcelos. E eu passei praticamente 7 anos como vice-governador. Praticamente não, mais de 7 anos. E esse foi o período de maior aproximação e maior aprofundamento meu com a área da educação, porque os projetos estratégicos de infraestrutura e também na área social foram designados por Jarbas para que eu pudesse cuidar, para eu pudesse coordenar. E dentre essas várias áreas de atuação na área dos projetos estratégicos sociais, eu destacaria o embrião e depois o nascedor do projeto de educação em tempo integral, em parceria com o IQE e ICE, a ideia do educador e professor Marcos Magalhães, e que me fez, eu diria, ter uma aproximação muito importante em termos de políticas públicas para a área da educação, com a concepção e implementação do modelo de educação em tempo integral que nasceu em Pernambuco. Eu sucedi Jarbas na sequência, como governador, fui governador 9 meses, não ganhei a eleição, perdi a eleição de 2006, passei 4 anos sem mandato e voltei para o parlamento em 2010. E em 2016 fui convidado pelo então presidente Michel Temer para ser ministro da Educação. No Congresso, é evidente que eu sempre procurei me aproximar dos temas relacionados à área da educação, mas quando eu me tornei ministro da Educação foi o segundo grande, eu diria, approach, o segundo grande mergulho que eu dei na área da educação como ministro da Educação e toda a pauta que toquei liderando essa pasta durante quase 2 anos.
Que trajetória bonita na educação, hein, deputado? Bom, o assunto que a gente quer mergulhar hoje também é um assunto que tem muito a ver com a tua trajetória, que é o novo ensino médio. Tanto porque ele foi lançado quando o senhor era ministro da Educação, e agora também a revisão que aconteceu. Eu sei que o senhor teve uma participação importante nas discussões ali no Congresso. Então, no fundo, eu queria começar aqui ajudando a dar contornos um pouco mais concretos ao que é esse novo ensino médio, ao novo ensino médio, né? Eu acharia interessante se o senhor pudesse contar um pouco para quem está nos ouvindo que cara esse modelo vai ter, quais já eram as principais propostas que já tinham no novo ensino médio, que tinha sido aprovado, o que mudou, enfim, contar um pouco para a gente melhor o detalhe, os contornos do que é esse novo ensino médio, o que já era e o que mudou. Primeiro, o novo ensino médio, ele nasceu de um debate bem amplo, né? Pelo menos 20 anos de discussões, ainda à época do então governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Paulo Renato, já se tinha debates iniciais com relação a mudanças estruturais no ensino médio brasileiro. A partir de muitas discussões, idas e vindas, inclusive propostas legislativas no sentido de levar adiante uma mudança estrutural no ensino médio, eu me tornando ministro da Educação, reunindo a equipe técnica e qualificada que estava me assessorando, identifiquei que essa era uma etapa da educação básica que precisava de um enfrentamento e de uma liderança política que proporcionasse essa tão sonhada e tão desejada mudança estrutural. Os parâmetros internacionais são conhecidos, né? O mundo todo já pratica flexibilidade curricular, foco num currículo bem elaborado e definido a partir de uma base curricular estabelecida nacionalmente, autonomia e, ao mesmo tempo, protagonismo do jovem na definição do seu aprofundamento nos itinerários formativos e articulação com a educação técnica profissional. Tudo que faltava no velho ensino médio, que era necessário nós ampliarmos e assegurarmos do ponto de vista de modificação. Eu quero destacar, é importante que a gente tinha um ensino médio dividido em 800 horas em 3 anos, 2.400 horas, elevamos para 3.000 horas, 1.000 horas por ano, e a estrutura votada e aprovada no parlamento estabeleceu 1.200 horas de flexibilidade e 1.800 horas de currículo comum para todos, né? Com conexão e com articulação com a educação técnica dentro dessas 1.200 horas. O debate, eu digo, foi, vamos assim, contaminado por um ambiente político bastante tenso, muita ideologização da discussão técnica sobre o novo ensino médio, um governo que não tinha o respaldo popular da sua condição de governo eleito, né? Assumiu a partir de um processo traumático, que foi o processo do impeachment, e boa parte da organização da oposição fez do novo ensino médio uma grande bandeira de oposição a essa mudança estrutural, né? Tanto é que o atual governo do presidente Lula tinha estabelecido ainda nos debates eleitorais na eleição de 2022 o compromisso de revogar pura e simplesmente o novo ensino médio. Eu fui escolhido e o governo, vale destacar e reconhecer, evoluiu de uma posição original de revogação para uma posição de mudança na proposta vigente, e essas mudanças vieram sem que pudessem garantir minimamente a preservação dos eixos principais. A proposta original do governo era 2.400 horas, obrigatória como formação geral básica, e 600 horas apenas como espaço para flexibilização curricular e articulação com educação técnica profissional, e retirada da Política Nacional de Educação em Tempo Integral. Graças a uma articulação que eu posso dizer que foi vitoriosa, nós fomos designados pelo presidente da Casa como relator da matéria e fizemos a revisão do novo ensino médio, com o novo ensino médio e com mudanças para
contemplar essas duas visões. Eu acho que, via diálogo, uma ampla participação da sociedade, educadores, organizações não governamentais, o Todos pela Educação, a liderança de Priscila Cruz foi fundamental no apoio em termos de advocacy, né, de relacionamento com a mídia e expressão dos dados e dos componentes técnicos presentes nessa discussão. E também o CONSED, que é uma outra instituição que reúne os secretários da Educação do Brasil, respaldando fortemente a nossa visão técnica e a nossa proposta, né? Muito mais próximos da origem do novo ensino médio de 2017 do que a alternativa apresentada pelo governo petista. Depois de muitas idas e vindas, liderado no parlamento por mim como relator e no ministério pelo próprio ministro Camilo Santana, que eu tenho apreço e respeito, e junto com sua equipe, conseguimos construir um texto de consenso que atendeu às expectativas gerais. Na prática, 2.100 horas como formação geral básica, esse espaço de formação para toda a educação de nível médio, né? E podendo ter uma utilização de parte dessas horas até 1.200 horas, reduzindo a formação geral básica para 1.800 horas, se for o caso da exigência de um curso técnico que tenha essa necessidade. Reintroduzimos a política de educação em tempo integral como um componente da atual legislação, expandindo e mantendo a política de apoio do governo federal à educação em tempo integral e focando na base curricular, garantindo o mínimo de flexibilidade curricular para os alunos que estão dentro da educação de nível médio no Brasil. Os alunos que têm uma visão mais acadêmica e uma formação dirigida mais ao tradicional, eles terão até 2.400 horas de formação geral básica. Então, eu creio que esse escopo atendeu fortemente a necessidade de todos. Acho que esse, inclusive, é um exemplo, né, de alguma coisa que foi discutida no parlamento e saiu melhor, né? Acho que há um consenso de que, no final, houve avanços importantes em relação à legislação, isso é muito bom. Agora, deputado, eu queria fazer uma pergunta aí, que é uma sequência dessa, que é assim, quem milita em outros temas que não educação está muito acostumado que, olha, tem a discussão no parlamento, faz-se a lei e está tudo resolvido, né? E a gente sabe que com educação não é bem assim, né? Que depois tem que isso ser implementado ali nas redes, né? O novo ensino médio, ele começa a valer no ano que vem, 2025. Eu queria que você desse uma luz, assim, na sua visão, qual que é o caminho até lá, como que as gestões estaduais e as próprias escolas estão conseguindo se ajustar para implementar o novo ensino médio? Um dos aspectos mais relevantes que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos na educação brasileira é o surgimento de várias instituições, organizações não governamentais que atuam para suprir, baseado em evidências, formações técnicas, estudos e projetos estruturados que podem e devem ser absorvidos pelos setores públicos, no caso, nos 3 níveis, né? No nível municipal, estadual e até nível federal. Esse grande mapa de organizações não governamentais hoje compõe uma estrutura muito importante no suprimento de informações técnicas e de apoios às redes de educação. E isso se dá de forma muito presente também no caso da etapa do ensino médio, né? O Instituto Natura tem uma forte presença na educação em tempo integral, junto com o Instituto Sonho Grande, né? Fundação Lema atua na educação básica em outras etapas, mais focadas, por exemplo, em alfabetização, em interligação ou conexão com internet, né?
cada uma cumpre um pouco o seu papel. O próprio Todos é uma ONG das ONGs que consegue articular várias delas na busca dessa evolução tão desejada e perseguida por todos nós, do ponto de vista de nível de aprendizagem, qualidade educacional para as crianças e jovens do Brasil. Então, primeiro, eu acho que tem esse componente que eu acho que é importante para que a gente possa ter celeridade e qualidade na implementação do novo ensino médio. Segundo, é o grau de autonomia que os estados brasileiros alcançaram, né, a partir até de uma omissão do MEC nos últimos anos, num período recente da história do Brasil, que nós acompanhamos, que o MEC foi omisso, para dizer o mínimo, do ponto de vista de proximidade com a educação básica no país e, especificamente, também numa maior corresponsabilidade com os estados, no que diz respeito à questão das políticas públicas dirigidas ao ensino médio. Então, o Conselho hoje é uma organização que consegue liderar, protagonizar e cumprir um papel muito mais relevante do que antes da pandemia, porque o vácuo ele foi preenchido, né? A ausência de coordenação e de liderança do MEC permitiu que o próprio Conselho, a sociedade civil, a academia, pesquisadores e ONGs ocupassem esse espaço. E que, aliás, eu acho que essa realidade me ajudou muito nas discussões no âmbito do parlamento a aprovar uma proposta que, para mim, foi, eu diria, bastante substantiva do ponto de vista de qualidade e legítima do ponto de vista de respaldo da sociedade como um todo. Então, eu acho que esses componentes são importantes e que permitirão que a gente possa ter mais êxito. É lógico que quando você discute educação básica ou qualquer etapa da educação básica, inclusive o ensino médio, outros componentes eles influenciarão diretamente o desempenho. Política de formação de professores é essencial. Gestão escolar, um componente sem o qual a gente não alcança os resultados desejados, né? O próprio fato de que a última etapa da educação básica, que é o ensino médio, como o desaguadouro de uma série de problemas que são acumulados em outras etapas, no Fundo 1, nos anos iniciais, nos anos finais do fundamental, o processo de alfabetização, que é, infelizmente, ainda muito deficiente no Brasil, né? Educação infantil. Então, o ensino médio retrata problemas que estão, eu diria, inseridos no contexto do ensino médio e problemas herdados de outras etapas anteriormente ao próprio ensino médio. O MEC hoje está mais ativo, presente no debate, isso é bem-vindo, importante, e é lógico que a gente vai buscar que a própria sociedade exerça o papel de fiscalização, de acompanhamento e de influência para que nós alcancemos resultados concretos bastante relevantes. Se você levar em consideração, por exemplo, a política de educação em tempo integral, a evolução que se deu de 2017 para hoje, 2024, é enorme. O número de alunos hoje atendidos na política de educação em tempo integral, fruto de iniciativas estaduais e da Política Nacional de Educação em Tempo Integral, que foi consagrada a partir da lei de 2017. A gente já está colhendo frutos nesse sentido. E eu destacaria também o aumento de vagas de educação técnica profissional, que significou também já uma derivada positiva do modelo do novo ensino médio. Eu vou daqui a pouco falar sobre o ensino integral também, mas o senhor tocou agora no ponto do ensino técnico, das vagas, né? Eu queria ver se também tem algum detalhamento, alguma coisa extra que você gostaria de comentar, justamente sobre essa questão do ensino técnico no novo ensino médio, né? Com essas últimas mudanças que foram feitas, alguma coisa muda para o ensino técnico, fica melhor, fica pior, a gente vai conseguir avançar nesse tema no país? Eu acho que muda muito, né? Aliás, já mudou com a lei de 2017, porque ela valorizou o espaço para a educação técnica profissional, quando garantiu 1.200 horas, total de 3.000 horas, como o itinerário da formação técnica, da educação técnica
com espaço garantido para uma formação de boa qualidade, né? Com as mudanças desse ano, nós não comprometemos, né? Porque preservamos até 1.200 horas, custo de 900 horas se encaixa tranquilamente numa redução da formação geral básica para 2.100 horas, então eu acho que está garantido. O que existia até então, até 2017, no modelo antigo do velho ensino médio, os mais pobres concluíam o ensino médio mais tarde do que os filhos de classe média, eles ficavam praticamente impedidos de ter uma formação técnica, porque quando eles conseguiam concluir o ensino médio, eles concluíam, diferentemente do filho de uma família de classe média com 17 anos, iam concluir com 19, com 20 anos. E aí já recebiam em casa a pressão de pais, mães, de ajudar na renda familiar. Então, muitas vezes, eles tinham sonho e desejo de se matricular, por exemplo, num curso técnico, e não conseguiam, porque tinham que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, quando você garante a possibilidade para esse jovem mais pobre, que tem uma menor renda, de acessar a educação no nível médio e integrar ela à educação técnica, evidentemente você está expandindo os horizontes, as possibilidades e as condições de que esse jovem tenha, de fato, ganhos de aprendizagem, renda e empregabilidade, mais facilidade no acesso ao mercado de trabalho. Essa é a grande transformação proporcionada pelo novo ensino médio. Muito bem, e se por um lado esse tema do ensino técnico ele aparece muito, né, nas dúvidas dos jovens em relação ao novo ensino médio, tem também uma outra pergunta que tem aparecido bastante, que eu vou convidar uma aluna aqui, a Emília Vitória de Lira Renovato, que ela é estudante do ensino médio em João Pessoa, para fazer essa pergunta para o senhor. De que forma o novo ensino médio vai me preparar para o vestibular e para o Enem? A grande responsabilidade do Enem é que a gente possa ter um foco muito bem definido na formação geral básica, né? Eu, pessoalmente, defendo, inclusive, que o Enem pudesse avaliar aprofundamentos dos chamados itinerários formativos, né? O MEC vetou esse item, né, da possibilidade de avaliações dos itinerários formativos a partir do Enem. Eu lamento, mas, de qualquer forma, quando você tem uma avaliação geral baseada na formação geral básica, que tem que ter conexão, um currículo do ensino médio bem definido e que, por sua vez, está integrado ou absolutamente articulado com a base nacional comum curricular, você define qual é a base do conteúdo de aprendizagem mínima que você tem que aprender e se aprofundar, né? Para mim, como sonho e desejo, e aí esse é o grande vetor que o MEC deve liderar, é que você tem que valorizar as vocações, os sonhos, as vontades dos jovens. E para isso, se você abre a possibilidade de ter aprofundamentos, evidentemente que você vai criar condições de que um jovem que tem um sonho, por exemplo, de fazer um curso na área das ciências humanas, história, direito, por exemplo, é evidente que ele pode ter espaço para se dedicar a estudos mais nessa área. Aquele jovem que deseja engenharia, evidentemente que ele vai ter que ter um domínio e um aprofundamento mais significativo na área das exatas, matemática, física, ciências da natureza também. Então, esses mundos e essa visão depende fortemente da forma como o MEC liderará a implementação das mudanças no Enem a partir do novo ensino médio. Com certeza, e a gente vai acompanhar isso bem de perto para saber como é que tudo isso vai terminar, né? Deputado, eu queria falar de um tema que sei que é um tema caro para o senhor, que é o ensino médio integral, o senhor até já citou. Também é um tema caro para o Instituto Natura. O senhor é de Pernambuco, né? Já contou aqui, um dos estados que tem resultados muito relevantes na implementação do ensino médio integral e até no ensino médio como um todo. E essa proposta pedagógica, a gente sabe que não só aumenta a carga horária dos estudantes, mas também olha para a formação dos alunos de maneira integral mesmo, né? Pensando no desenvolvimento para além da sala de aula e até dos muros da escola.
O senhor vê o ensino médio integral como o ponto de chegada dessa caminhada que o país tem feito no ensino médio? Eu vejo o ensino médio integral como um grande caminho para que a gente possa dar saltos de qualidade relevantes na educação de nível médio no Brasil. Aliás, eu diria até que é um caminho necessário para a educação básica. E aí eu incluiria, evidentemente, as etapas anteriores, o fundamental. Mas para o ensino médio é a garantia de proteção aos jovens, aprofundamento do ponto de vista de aprendizagem, de melhor qualidade, melhor desempenho para os jovens. Qualquer pesquisa que você faça tem como conclusão de que as escolas integrais elas performam do ponto de vista de IDEB, do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de versatilidade do jovem, onde ele tem um protagonismo muito mais aberto ao mundo das ideias, da inovação, da criatividade, do que aquelas escolas em regime regular no ensino médio. Então, para mim, esse é um caminho que o Brasil tem que perseguir. Eu me orgulho muito de ter coordenado, como vice-governador, o modelo de educação em tempo integral, ainda no governo Jarbas, de quem fui vice-governador, com parceiros relevantes, como é o caso de Marcos Magalhães e vários do terceiro setor, e que virou um paradigma, virou uma referência nacional que foi seguida por muitos estados e criou uma competição virtuosa. Hoje, estados lutam para ter desempenho no IDEB de excelência e, ao mesmo tempo, as evidências mostram que temos, na educação em tempo integral, baixa evasão e elevada aprendizagem com grande nível de satisfação por parte dos alunos. Então, é o sonho para qualquer educador. E creio que é uma política pública comprovadamente de sucesso que precisa ser continuada e aprimorada cada vez mais. Ao falar em sonho, deputado, o senhor deu a deixa aqui para a gente fazer a última pergunta, que é uma pergunta aqui de costume, que eu faço para todos os convidados, que é uma mistura entre sonho com realidade, e a minha pergunta é: onde o senhor enxerga a educação brasileira daqui a 10 anos, assim, numa mistura do sonho, mas também pensando em alguma coisa viável? O que a gente poderia esperar da educação brasileira daqui a 10 anos? Eu sempre refleti muito sobre os saltos econômicos que o Brasil deu, inclusive a mágica do Plano Real, que debelou a inflação e trouxe a inflação para níveis civilizados no Brasil. O Brasil precisa viver uma realidade na área educacional semelhante ao que viveu na economia para acabar com a inflação, ou controlá-la a partir de números aceitáveis. Para isso, a gente precisa ter uma mobilização da sociedade, né? E eu sonho com isso, desejo isso e trabalho com essa perspectiva, a mobilização da sociedade para que a gente possa ter pressão social junto aos governos, nos 3 níveis de poder, e que os governos entreguem, de fato, uma educação básica que seja motivo de garantia de oportunidade e de equidade para as crianças e jovens. Então, eu, francamente, imagino que o Brasil pode alcançar em 10 anos um patamar de um país de renda média e com educação de boa qualidade. Nós temos aqui na América Latina vários exemplos, e alguns exemplos de educação de boa qualidade. Eu citaria o caso especificamente do Chile, né, ou mesmo a Argentina, que desempenham, ambos os países, uma educação e performam melhor do que a do Brasil. Então, o Brasil não pode ter a economia que tem, ser o gigante que é do ponto de vista econômico e ter a educação como um fator de limitação das oportunidades para as crianças e jovens e de agravamento das nossas desigualdades. Tem que ser uma fonte transformadora da realidade social. E, para isso, a gente tem que garantir uma qualidade e um nível de aprendizagem que seja realmente compatível com esse estágio de desenvolvimento que nós alcançamos. Então, o que eu puder fazer, o que eu puder lutar, eu lutarei e trabalharei para que a gente alcance esse sonho e garantirmos às crianças e jovens uma educação básica que promova justamente isso, equidade e oportunidade, evidentemente com qualidade.
Muito bom, um sonho totalmente possível. Vamos correr atrás. Deputado, eu queria agradecer muito por essa conversa, acho que foi muito elucidativa em relação a vários temas do novo ensino médio. Gostei muito de conhecer as histórias que estão por trás dessa discussão e, assim, agradecer pela tua trajetória também na educação, por tudo que tem feito e pela parceria com o Instituto Natura e outras organizações também. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. A gente chegou ao fim desse primeiro episódio e queria terminar com um agradecimento às consultoras de beleza Natura e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Queria também agradecer a sua companhia e te convidar a ficar de olho nas redes sociais do Instituto Natura para saber novidades sobre o podcast e conhecer mais o trabalho do Instituto. A gente está no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Não esquece também de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode gostar. Este podcast é uma produção do estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição e a montagem são do Matheus Marcolino. A sonorização e a mixagem do Pedro Yanxur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. A capa dos episódios é do Renan Suquevicius. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Puges é coordenadora de inteligência estratégica. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Até lá!